Boa noite, Grupo Gafta. Vamos ouvir esse lindo louvor para tocar no coração de cada um de vocês. Se tu me olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Se tu me olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Amém? Olá, tudo bem com vocês? Boa noite, eu me chamo Paulo Sérgio. É uma alegria estar mais uma vez com vocês. Eu sou privilegiado de fazer parte de um grupo de autoajuda, onde que muitas vezes as pessoas pensam que eu estou ajudando o outro, mas está me fazendo bem esse grupo. Eu convido desde já você que está aí conectado pela essa live, uma correria para você estar presente agora. Às vezes muitas pessoas nem estão entendendo o que está acontecendo. Oh, vai ficar vendo televisão agora e você está numa live. Olha para o seu irmão que está ao lado e olha para ele. Eu vou olhar para o meu irmão também que está aqui e você fala para ele assim: que bom que você está aqui, você é especial para mim, ok? Que bom que você está aqui, você é especial para mim, Edilson. Amém. É isso aí. Você está acompanhando essa live agora? Às vezes as pessoas deixou você hoje o dia todinho irritado e você agora tranquiliza o seu coração para assistir essa live. Deixa Deus agir. Eu não sei aonde que você está nesse momento. Muitas vezes eu assisto live no quarto, deito lá e fico. Às vezes eu até dou um cochilinho, tá? Quando eu vi já passou uns 10 minutos. Aí eu tenho que me direitar. Como que eu vou aprender? Então isso serve para mim. Se serve para mim de experiência, de conserto, eu passo para você. Essa 1h20 que a gente vai passar nessa live,
Foca hoje na fala dos profissionais. Foca na palavra do Senhor. Esse é o intuito do Grupo Gafta. É ajudar as famílias. Muitas vezes as pessoas estão totalmente, já não está acreditando mais. Aí vem um grupo de autoajuda e te move você uma vida nova. Esse é o tema do Grupo Gafta, é o lema do Grupo Gafta. Ajudar as famílias que muitas vezes as pessoas, alguns familiares não acreditam mais. E de repente a pessoa está lá ajudando outras pessoas. O que aconteceu com aquela pessoa? Ela pagou contas. Às vezes é totalmente gratuito. O que nós estamos fazendo aqui hoje, eu estou me doando para acontecer uma melhora. Então o Grupo Gafta é isto. Grupo de apoio às famílias, toxicômanos e alcoolistas. Nós não trabalhamos só com dependente químico, nós trabalhamos com todo tipo de vícios. Qualquer desafio, nós temos profissionais qualificados para ajudar você. As pessoas vão chegando, tá? Sejam todos bem-vindos. Todo encontro do Grupo Gafta, a gente prepara uma palavra. Tem pessoas que falam assim, nossa, aquela palavra me tocou profundamente. Isso acontece no grupo presencial. Pessoas vão lá e passam uma palavra, a pessoa, nossa, aquele dia aquela pessoa falou uma palavra que me tocou. O outro já fala, o psicólogo falou algo que me tocou. Aquele louvor me deixou eu totalmente, cara, diferente daquele dia em diante. Esse é o Grupo Gafta. Então eu convido você, em silêncio, vou convidar meu irmão Edilson para estar lendo o Evangelho para você. Eu espero que, eu não sei o que possa ajudar você hoje. Nós não temos uma varinha mágica, mas nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabe o porquê que você está aqui hoje. Então, Edilson, seja bem-vindo, meu irmão. Hoje a palavra é sobre você. Amém. Mais uma vez, né? Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite quem está aí nos acompanhando no Facebook, né? Está aí dando mais uma vez a abertura a nós, né? Nós entramos aí na sua casa. A gente pede licença novamente, né? Para entrar aí na sua casa. E nós vamos fazer uma pequena reflexão do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje que está lá em Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 34. Enquanto se você quiser acompanhar com a sua Bíblia aí, né? Mateus 13, 24 ao 34. Eu já faço uma propaganda. Vamos compartilhando aí a nossa transmissão. Você que está vendo aí pelo seu celular, é bem fácil. Só clicar lá embaixo, lá, compartilhar. Na hora que você clicar, vai abrir a telinha. E aí você escolhe, né? Criar sala, mandar para um amigo, copiar o link. Quando você clica no lado lá, copiar o link, você pode enviar pelo WhatsApp. Colocar no grupo da família lá, olha que bênção, né? Colocar lá pro grupo para todo mundo assistir. E lembrando também que a nossa live ela fica gravada lá na página do Grupo Gafta, né? facebook.com/grupo.gafta. Então você pode assistir novamente, pode falar com seus amigos, com quem que você queira que faça parte, né, dessa live nossa. Amém? Amém. Então vamos lá. O evangelho de hoje, ele começa para nós assim, né? Naquele tempo, Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente no seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousaram, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeastes o bom trigo em teu campo? De onde veio este joio? Disse-lhes ele: Foi o inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que então o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscareis de tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio, e atai-o aos feixes para queimar. Recolhei, pois, o trigo no meu celeiro. Em seguida, lhe propôs uma outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, que o homem toma, semeia no seu campo.
Esta é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes por fim esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura 3 medidas de farinha, que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábolas, de outro modo que não lhe falava, para que se cumprisse a Escritura. Abrirei a porta para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Semana passada, né, a gente estava aqui fazendo a reflexão. Jesus também falava de semeadura, né? Era aquela parábola lá do semeador que saiu para semear, né? A semente caiu à beira do caminho, a semente caiu nos espinhos. E hoje, novamente, Jesus ele vem contar uma parábola, né? Contar uma história para o povo voltado com o semeador. Engraçado, né? Como que Jesus ele gosta muito de falar nessa parte de semear. E assim é como... É um exemplo claro, né? Porque assim é como é a nossa vida hoje. A gente vai semeando coisas boas, né? O Grupo Gafta vem aqui todo domingo semear coisas boas, né? Mas sempre tem aquele, né, que quer semear o contrário. E aqui, né, o pai da família, é o dono o dono da fazenda, vamos dizer assim, né? O dono da terra lá onde era semeado, ele deixa bem claro, né? A gente tem que arrancar o joio junto com o trigo quando está no começo? Não. Por quê? Muitas vezes, né? Muitas vezes não. O joio, né, quando ele está germinando e o trigo quando está germinando, os dois parecem muito... Eles são parecidos, são iguais, né? O tipo de hortaliça, o tipo de planta na hora que está crescendo. Então, se for tirar o joio e o trigo, pode correr o risco de tirar os dois juntos. Então, imagina... a raiz, né? Isso, pode ocorrer o risco de tirar os dois juntos. Imagina só, aconteceu uma desavença lá em qualquer ambiente que você fala, não, vamos tirar quem está errado. A pessoa errou, então vamos acabar com ela, ela não vai vir mais. A gente dá a chance, né? Não está dando a chance para a pessoa, assim como diz a palavra. Porque muitas vezes a pessoa ela pode ter agido de uma forma, mas aquilo não faz parte dela. É o joio que foi plantado nela. Então, ele fala, vamos deixar os dois crescer, né? Vamos deixar os dois tomar forma. Lá na frente, quando chegar a parte da colheita, aí sim dá para distinguir o que é joio e o que é trigo. Aquilo que é o trigo nós vamos colher, o que é joio será cortado e lançado ao fogo. E assim é conosco. Nós temos o nosso tempo de modificar a nossa vida, transformar a nossa vida por uma vida nova. Qualquer tempo que for necessário, Deus ele vai permitir. Basta a gente querer. E assim como diz a palavra aqui, o joio e o trigo, eles nascem juntos, né? O bem e o mal, ele está em cada um de nós. O bem e o mal, ele está dentro de cada um de nós. Quem que nós vamos cuidar? Quem que nós vamos colocar fermento? No mal ou no bem? O bem, muitas vezes, ele é como o grão de mostarda que fala aqui. O grão de mostarda, se vocês forem ver, ele parece um pó. Ele é bem fininho. E quando cresce, né, a hortaliça fica gigantesca, né? Que até fala aqui que os pássaros vão lá para fazer os seus ninhos. E o Evangelho, ele é cheio de simbolismo. O Espírito Santo, Paulo, ele também é representado como um pássaro, sim ou não? Sim. Ele é representado como uma pomba, né? Quando Jesus fala, né, que os pássaros vêm fazer o ninho, quer dizer que quando nós semeamos as coisas boas, como nós cuidamos do grão de mostarda, o pássaro vem fazer ninho, isso significa que o Espírito Santo vem fazer ninho em nós. O Espírito Santo ele vem habitar em nós. E aí, para finalizar, ele vem falar sobre o fermento. Muitas pessoas aqui gostam de fazer alimento em casa, né? Principalmente nessa pandemia aí, né?
A gente está aprendendo a fazer muita culinária, né? Vendo lá no YouTube, lá, vamos fazer alguma coisa. Então, e aqui fala do fermento, né? O reino dos céus é igual ao fermento. A gente tem que fermentar as coisas boas. Fermentar o que é bom. O que é mal, vamos deixar de canto, né? Por enquanto. Deixar lá crescendo, se for o caso. Deixar que Deus dê o caminho. Se a gente fica preocupado muito com o mal, a gente não se preocupa com o bom. Então, é o momento da gente se preocupar em fazer sempre as coisas boas. O mal, ele sempre vai estar trabalhando. E o bem, será que vai estar trabalhando? Martin Luther King, ele tem uma frase que fala o seguinte, né? Eu não tenho medo do grito dos maus, mas eu tenho medo do silêncio dos bons. Então, essa é a nossa reflexão. Muito bom, Edilson. O Grupo Gafta tem essa qualidade, até cada domingo, encanta, porque as pessoas de Deus estão nesse grupo. Desde o Inácio fazendo esse louvor, o Edilson, né? E os profissionais também estão preparando para já vir falar. O Grupo Gafta tem crescido porque a gente tem colocado Deus no centro e vem desafios, vem dificuldade, às vezes tem hora algumas pessoas querem parar e a gente tem que orar. E assim a família tem que fazer com o desafio que você está passando em casa. Eu não sei o desafio que você está tendo. Então quem está chegando agora, que a live, sempre a pessoa vai entrando. Então eu vou só reforçar, meu nome é Paulo, eu faço parte do Grupo Gafta, Grupo de Apoio às Famílias. A gente tem um grupo presencial quando estava normal, todos os domingos ali no Sindicato dos Metalúrgicos e todas terça-feira lá no Eldorado, Rua Dourado, número 31. Então, duas vezes na semana a gente se encontrava, vinha muita gente nos procurar. Com essa pandemia, a gente tem que usar sabedoria. A sabedoria de Salomão. Não vai pensar que nós somos craque em live, não, a gente está apanhando. A gente está buscando a cada encontro uma pequena melhora. Os profissionais também, muitos não mexiam com o Facebook, já está aprendendo a mexer. Não fazia live, não, a gente está mexendo com a live. Buscar sabedoria. E até o palestrante que teve aí uns 15 dias atrás, ele falou que daqui uns tempos vai aumentar mais umas 40 profissões, que a gente nem sabe que profissões que vai ter. Felizes são aqueles que buscam. É o que você está fazendo hoje nessa live. Talvez acostumado com um tipo de live, outro tipo de live. Nossa live, nosso grupo é um grupo de autoajuda, onde que as pessoas vêm até nós com problema com depressão, nas drogas, confronto familiar. E a cada domingo o Grupo Gafta tem esse privilégio de trazer um tema para você. Onde que eu falo que nós também estamos aprendendo. Um dia lá atrás, nosso psicólogo Carlos Curti, ele fez uma formação com a gente de falar em público. Né? Como falar em público? Ele acho que nunca imaginou que nós ia falar para... Tem pessoas lá do Rio Grande do Norte participando dessa live. Tem pessoas lá em Minas, lá em Caratinga, que estão participando dessa live. Joinville também. De Joinville, né? De Caratinga, Minas. Então, Ceará, Pedra Branca. Então, assim, ele nos preparou para o mercado. E nós estamos preparando você, que está hoje na nossa live, para você ter um cuidado com a sua família. Às vezes o próprio da família não consegue ajudar. E aí onde que vem os profissionais, vem uma psicóloga, vem uma terapeuta, vem uma assistente social, para juntos a gente se unir e ajudar. Então todos os domingos é um tema diferente. Hoje eu espero que a minha esposa vai estar apresentando a profissional para vocês. Então sejam todos bem-vindos, tá? A gente está aqui, não somos melhores que outros grupos de autoajuda, não. Nós damos o nosso melhor. Né? Não está tentando, nós damos o nosso melhor. Dá para melhorar. E hoje eu creio que nós vamos sair daqui hoje renovado. O Grupo Gafta tem esse cuidado. As famílias, os profissionais, posso ter certeza, tem uma semana que ela mesmo tendo conhecimento, ela está preocupando, buscando conhecimento, buscando o que vai falar. Todos os profissionais do Grupo Gafta que vêm aqui, eu vejo isso. E é por isso que hoje a profissional que vai estar aqui hoje, ela tem uma história de vida, ela vai estar apresentando. Eu espero que você curte, né? Dá seu conselho, manda mensagem. E hoje vai ter um sorteio no final. Domingo passado foi um livro do Oscar. Já Só Te Ama, a pessoa ganhou. O sorteio é na quinta-feira.
Hoje, quem ganhar hoje, quem dá o seu oi aí na participação, vai concorrer uma Bíblia. Tá? A gente vai pegar o endereço, vamos pegar uma Bíblia. Se a pessoa for evangélica, eu vou me informar aqui que é católica, evangélica, se não é nada. A gente vai preparar uma Bíblia que fala de Deus para você. Eu espero que você ganhe essa Bíblia. Tá? O Grupo Gafta sempre preocupado em ajudar. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Aí transborda. E essa live hoje vai transbordar para você. Então eu espero que tudo que correr aqui hoje, tudo que falar aqui hoje, que seja para a honra e glória do Senhor. O Edilson vai estar dando uma pausinha aí, vou estar chamando os profissionais para vocês saírem daqui hoje totalmente renovados. Amém? Amém. Não sai daí, rapidinho aqui, menos de 1 minuto nós voltamos. É isso aí. Olá, tudo bem? Eu sou Kátia Lopes, né? Tô aí caminhando dentro do Grupo Gafta há um bom tempo e hoje nós trouxemos alguém muito especial para falar com vocês, a Beth, né, Beth? A Beth, ela já tem um trabalho muito lindo aí dentro da constelação sistêmica, né? Faz um trabalho muito lindo junto com a família. Ela é assistente social e hoje ela vai partilhar um pouco do seu conhecimento para conosco. Hoje nós vamos falar, né, Beth, sobre a arte de ajudar. Bem dizer, é uma arte, né? Exatamente. Eu acredito que o ajudar é uma arte, porque nem todos realmente conseguem ajudar, né? E nem todos conseguem também receber a ajuda no momento certo. Verdade. E hoje a Beth ela vai falar um pouquinho para nós sobre isso. Eu vou dar a palavra para ela se apresentar e contar para nós o que é, Beth, o que é a arte realmente de ajudar, né? Como que eu posso ajudar as pessoas? Perfeito. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou Beth Moreira, então eu sou assistente social, sou terapeuta também sistêmica, trabalho na área da constelação e também já desenvolvi um grande trabalho aí com famílias. Nesse desenvolvimento, nessa caminhada aí, a questão de ajudar é algo muito, muito forte, né? Então hoje, quando a gente fala na questão de ajuda, é importante que a gente saiba ajudar com equilíbrio. E ajudar com equilíbrio requer você saber qual que é o seu momento e o momento do outro. Então quando a gente fala no equilíbrio, eu falo no equilíbrio do dar e receber. Eu só posso ajudar aquela pessoa, né, se eu tenho algo para dar. E aquela pessoa que recebe, ela precisa receber somente aquilo que ela precisa. Nada de mais nem de menos. Quando há esse equilíbrio, essa troca, essa ajuda é uma ajuda muito positiva na vida das pessoas. Então, assim, quais são os benefícios, Beth, que eu ganho em ajudar as pessoas? Então, existem 2 tipos de benefícios, que é o benefício mental, psicológico e aquele físico. Então, a pessoa, quando ela ajuda, ela sente os benefícios mentais, né, psíquicos, que a gente pode dizer. A questão da gratidão. Porque ela é grata. Então, em algumas situações, quem tem que agradecer é mais quem doa do que quem recebe. Por quê? Porque se eu estou dando, é porque eu tenho condições de doar. Olha que coisa linda. Então, a pessoa, ela dá a possibilidade de eu retornar toda aquela energia que eu construí algo. E não é só material, é também a questão afetiva, a questão de ajudar o outro numa palavra, numa acolhida. Então é muito importante isso. Isso traz esse benefício. O benefício da gratidão, da paz, da alegria. Não tem coisa mais gostosa quando a gente ajuda alguém que você vem para casa com seu coração feliz, aliviado, né? Fala, puxa, eu pude contribuir para aquela vida, eu pude contribuir para a vida de alguém. Então esse é um benefício, esses são os benefícios. E o físico, então a questão da ansiedade, a questão da depressão, o sono, tudo isso melhora quando a gente faz o ato de ajudar o outro. Por isso que existem muitos trabalhos voluntários, né? Onde as pessoas vão, elas dão um pouco do tempo delas para a vida de outras pessoas e ela recebe como retorno isso, uma paz interior, né? Então é muito importante. Ó, que legal, né? Então hoje nós vamos compreender e entender esse sentimento, né? Isso. Eu acho que
conforme a gente doa, a gente recebe. Sim. E é isso que nós vamos aprender um pouquinho contigo hoje. Então você que está aí, se você tiver uma questão, uma pergunta, uma dúvida, qualquer coisa assim, pode entrar em contato conosco, pode deixar a pergunta aí. A Beth, né, se ela souber responder no momento, ela vai responder para vocês. E fiquem à vontade, tá? Como o Edilson falou, se é bom para você, pode ser bom para outro. Isso é uma forma também de ajudar. Compartilhe essa live com outras pessoas no aviãozinho, Edilson. Isso, não, aí é no compartilhar. No compartilhar. Compartilha, né? Abre outra janela. Vamos falar sobre o assunto. Vamos nos contagiar com esse momento de ajudar. Ajudar como? Né? Como que eu posso ajudar, sendo que às vezes eu também, Beth, preciso de ajuda? Perfeito. Então, nós só damos para alguém aquilo que nós temos. E também até a arte de ajudar, a primeira coisa que tem que se fazer para ser uma ajuda com qualidade, você precisa perguntar para a pessoa: você precisa de ajuda? Porque senão você acaba sendo invasivo. Porque senão você faz a contra-referência de que eu vou fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Às vezes o que você faz pelo outro não é aquilo que ele está talvez precisando. É na sua concepção, no seu olhar. Mas e no olhar daquela pessoa? Será se é aquilo que realmente ela precisa? Então a primeira coisa que tem que se fazer antes de ajudar alguém, primeiro, é esperar a pessoa te pedir ajuda. Caso a pessoa não venha te pedir ajuda, você pergunta: você quer a minha ajuda? Porque quando você faz isso, você já fica livre para ajudar e o outro fica livre para receber. Então o que acontece com alguns familiares, dando alguns exemplos, trabalhando aí na questão da metáfora, eu quero internar um familiar meu numa clínica de dependência porque ele precisa se recuperar. Opa, mas espera aí, esse desejo é seu ou é dele? Ele pediu ajuda? Ou quando você ofereceu ajuda, ele aceitou aquela ajuda? Porque senão, o que vai acontecer? O desejo é seu, o movimento, a consciência é sua, não é do outro. Aí você vai lá, coloca a pessoa na clínica e aí dali um tempo ela sai e tudo aquilo que você fez parece que não teve resultado. Por quê? Porque quem foi até a clínica fazer foi você. Você fez pelo outro e não para o outro. Então tem a questão da responsabilidade também que a gente tem que olhar nisso. Qual que é a parte do outro? Ele quer realmente se recuperar? Porque o querer, o desejar já é o primeiro passo. Dentro do trabalho que a gente faz no Grupo GAFTA, tem muito isso, né? A gente trabalha muito com famílias codependentes. Sim. Né? Então a família, às vezes, ela não que ela tá errada, jamais, né? Sim. Porque ela tá com aquele zelo de cuidado, né? Aquele zelo de amor, realmente, né? De afeto, de cuidado, de querer proteger sempre o seu ente querido. Né? E aí ela vem sempre, primeiramente, pedir ajuda pelo outro. Né? A gente podemos falar que quase 99% das pessoas que hoje procuram o GAFTA, ela vem pedir ajuda pelo outro. Né? Dentro desse sentimento de buscar ajuda, e ela percebe ali dentro do grupo que ela realmente, primeiramente, está precisando de ajuda. Né? Como que você pode falar um pouquinho isso para essa pessoa que ela está indo no grupo ainda e não percebeu essa visão de que ela primeiro ela precisa pedir ajuda para ela mesma, para depois poder ajudar outra pessoa que queira? Isso, então, como a gente já falou, né, repetindo novamente, você só dá aquilo que você tem. Então, quando a pessoa percebe que o comportamento do outro está lhe fazendo mal, a família causa essa tristeza, porque somos um sistema. Então, quando um está abalado, toda a família fica abalada. Toda a família procura a ajuda para poder ajudar aquela pessoa. Então, o que é importante? Nesse momento, você olhar para si, olhar para aquela situação e buscar dentro de tudo isso forças para você buscar primeiro o seu comportamento, buscar primeiro a sua atitude diante daquilo. Quando você já estiver cheia, estiver bem, aí você vai oferecer para o outro. Olha, eu fui num grupo, eu ouvi umas palestras, foi muito interessante. Falaram algumas coisas que hoje eu entendi, a questão da codependência, né? Eu percebo que quando você está bem, eu fico bem, né? Quando você não está bem, todos nós somos prejudicados por conta disso, porque nós amamos você e queremos ver o seu bem. Então, assim, buscar a ajuda é uma coisa que vai depender de você. Eu estou aqui para te apoiar.
Eu acho que quando a pessoa que vai buscar ajuda, que é o familiar, ele tem essa consciência do lugar dele, ele acaba não se colocando no lugar do outro e nem levando o peso do outro. E quando a gente fala na questão da família, é importante que você olhe para aquele familiar com um olhar de adulto, com um olhar da responsabilidade. Porque senão você vai olhar para ele como um olhar de criança e querendo que ele faça aquilo que você quer e não aquilo que é o desejo dele. Ele tem que observar, e isso aí é consciência, gente, é a consciência que ele vai ter no momento dele. É como uma árvore, não é todos no mesmo momento. Pode ser que tem pessoas que são internadas em várias clínicas, vários locais terapêuticos, e às vezes depois de 5 anos que ele consegue se despertar para aquela cura. Por quê? Porque aquele momento onde ele foi acionado não era o momento de consciência dele. Então é importante que você fique com o que é seu. Né, e olhar para esse membro da família com um olhar de adulto, com um olhar da responsabilidade. Porque senão o que acontece? Você pega essa dor e você carrega com você. Aí é aquela mãe que fica o tempo todo codependente, aquela esposa que só é feliz. Opa, peraí, eu tenho a minha vida do outro, né? Pela espera do outro. Então, eu primeiro tenho que tomar o meu lugar, a minha consciência. Eu posso ajudar até aqui. A partir daqui, é ele que precisa caminhar. Pode Tá bom? continuar, muito bom, né? Então é isso. Nós estamos com a Beth hoje e hoje ela está falando para nós sobre esse poder de ajudar, né? Que sentimento que nos traz, que benefício nos traz. Então você que está chegando agora, faça sua pergunta, tire a sua dúvida com a Beth e se você puder compartilhar, compartilhe. Porque eu vejo quantos benefícios me trouxe o poder ajudar, né? E contagia, né? É uma coisa assim que cresce dentro, porque dentro da minha vida, dentro da minha história, Beth, eu percebi que a ajuda partiu de um. E parece que foi contagiando, a gente viu, nossa, é tão gostoso ajudar. E aí um começou, outro começou, e hoje nós temos um trabalho voluntário muito grande de pessoas que parece que contagiou realmente, né? Uhum. E é isso mesmo, contagia as pessoas. A questão da sintonia. Porque conforme vai tendo esse movimento, o movimento da ajuda, ele é contagiante. Nós vamos entrando em sintonia com aqueles que têm e que podem ajudar, e aqueles que precisam, eles vêm até a nós. Isso é um movimento muito interessante. Mas uma coisa também importante de falar da questão da ajuda é a questão da expectativa, né? Para que as pessoas não se frustram. Então, qual que é um ajudar saudável? Vá lá, faça pelo outro, faça aquilo que você tem, não faça aquilo que te falta. E faça e deixa o outro caminhar com aquela ajuda que você deu. Porque o que acontece com as pessoas? Elas ajudam, todos nós, né? Eu, você. E a gente muitas vezes fica esperando que o outro fique grato ou que o outro que recebeu aquele presente, que ele possa cuidar com o mesmo cuidado que você daria. E talvez não. E aí quando isso não vem, o que vem a frustração. Por isso que tem muitas pessoas que quando a gente vai pedir uma ajuda, ela fala, eu não ajudo não. Não ajudo porque eu já ajudei demais e a pessoa não soube dar valor. Então, por quê? Porque a pessoa que ajudou colocou muita expectativa naquilo. Então, ajude, faça o bem, né? Sem ver a quem, entregou a sua ajuda, caminhe, siga a sua vida. E deixa que aquele outro que recebeu esse presente faça com aquilo o que bem entender. Porque quando você faz isso, você fica livre para ajudar outras pessoas e a pessoa também que recebeu fica livre para fazer aquilo que ela quiser. Porque o que acontece? Muitas vezes você dá demais para aquela pessoa. Eu vou ajudar alguém e você dá muito e às vezes ela não tem nem condições e nem está preparada para assumir aquilo. A gente tem alguns exemplos bem práticos para trazer. A questão do Gugu na minha casa, não é? O Gugu ia lá, né? Faleceu e fazia todo aquele movimento de ajudar a família. A família não tinha condição nenhuma. Aí ele ia, reestruturava a família, dava casa, dava tudo, maravilhoso. Quando ele voltava dali 6 meses, ele encontrava um outro ambiente, parece que era aquele mesmo ambiente que estava anteriormente. Então, o que acontece? Aquela pessoa que recebeu demais não estava nem preparada para aquilo. Então a gente precisa também dar na medida certa. Então quando você faz isso e a pessoa por um acaso não consegue lidar com aquele presente, com aquela ajuda, mas você fez sua parte, você caminhou, você volta livre, você fala, eu fiz o meu melhor. Se talvez aquela pessoa recebeu e não conseguiu dar conta disso, aí já é ela. Mas agora quando você faz na questão da expectativa, aí cria aquela cobrança, aí você não quer ajudar mais ninguém. Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? E assim, dentro do nosso trabalho que a gente faz, a gente percebe
que muitas famílias, até que o seu dependente químico, né? Que o dependente químico pede ajuda e a família ajuda e ela vai fazer o tratamento, muitos acabam indo para internação, né? Porque pediram ajuda e aí a pessoa ela acaba pagando, dando cesta básica, indo toda vez na reunião. E aí essa pessoa ficou 6 meses na clínica e saiu. Né? Ela saiu e aí deu 3, 4 meses, a pessoa não continuou fazendo o seu tratamento. Sim. E acabou recaindo. Essa pessoa que ajudou, ela fica totalmente frustrada. E ela fica com um pensamento, nossa, eu não fiz o suficiente. E umas falam, nossa, ele não merece mais a minha ajuda. Né? Muitas situações a gente vê esse caso. Nesse caso, como que a gente pode passar para ela esse sentimento para ela não pegar para ela, como você falou? Sim, você fez a sua melhor parte. Você fez aquilo que estava dentro da sua condição. Agora, se o outro não está dando conta daquilo, é o movimento do outro. É preciso respeitar isso. E essa questão de se frustrar é porque criou-se essa expectativa que foi demais. E muitas vezes a gente exige do outro mais do que ele pode dar. Às vezes o que ele pôde fazer foi até ali. E aí, essa parte é dele. E aí quando você fica com essa questão, eu fiz demais pelo meu ente querido, eu internei, eu gastei o que eu não tinha. Então, tá vendo? Olha aí, ó, já foi aquilo anterior. Eu fiz o que eu não tinha. Olha o sofrimento. Olha o sofrimento. Agora, se eu dou aquilo que me cabe, eu fiz o que eu pude. Agora, quando eu faço aquilo que tá demais, realmente vai haver um desequilíbrio. Né? Tem famílias que tiram dos que tem dentro de casa para tentar recuperar aquela pessoa. Eu acho que é importante você dar na medida, né? Dar na medida que você pode, porque senão você acaba tentando salvar aquela pessoa e você acaba não olhando para os outros que estão em casa, que têm as suas necessidades. Então, lembra quando eu falei da questão da responsabilidade? Aquele que está recebendo ajuda, ele também tem que ter a questão da responsabilidade de que eu só posso receber aquilo que eu preciso. Eu não posso querer além, né? Então, se esse ente ele não consegue ter essa consciência de que a família está fazendo demais por ele, a família também ela precisa olhar e ver que está tendo um desequilíbrio. Puxa, eu estou fazendo muito pelo meu esposo, eu estou tirando dos meus filhos. Olha o desequilíbrio, né? Eu tenho que fazer pelo meu esposo, mas eu também tenho que fazer pelos meus filhos. Tem uma pergunta aqui. Ele fala assim, eu tenho um sobrinho dentro da dependência química. Ele gostaria de saber se ele pode internar o sobrinho dele contra a vontade dele, involuntário. O que vai acontecer? Tem aquelas internações que são compulsivas, né? Onde a pessoa mesmo está fazendo mal para si e que se há então uma lei que estabelece que pode se realizar isso. Mas o que eu digo? Se o teu sobrinho ele não dá o primeiro passo para dizer, tio, eu preciso de ajuda, isso que você vai fazer dificilmente vai dar certo. Porque o desejo de internar, na verdade, é seu, porque você está com uma angústia muito grande e você precisa dessa cura dessa angústia. E aí o que você faz? Você coloca no outro a expectativa de que ele vá até lá e que ele vai se curar. E às vezes isso não vai acontecer, tá? Então assim, o importante é o quê? Perguntar para ele, você quer essa oportunidade? Eu estou aqui, te dando todo apoio. Se ele falar, eu quero, tio, vai ser importante para mim, vai lá que é sucesso. Né? No caso da internação involuntária, realmente contra a pessoa, é só realmente se a pessoa ela está correndo risco de vida. Sim, ou então a família, né, em si está correndo esse risco de vida, está prejudicando, a pessoa deixou de trabalhar, né? A pessoa ela está realmente dentro do vício dela e está se prejudicando. Sim. Né? Que a gente fala que até chega a ser um ato de... Como que eu posso te dizer, Beth? A gente não ajudar aquela pessoa que ela está afundando. Que ela está ali precisando realmente de ajuda. Né? É um ato de Você não pode omissão. Ser omissão. Isso. Omissão de socorro. Sim. Né? Você está vendo que a pessoa ela está se matando, que ela está usando álcool, que ela está usando as outras drogas. Ela não está tendo mais cuidado com a sua vida, cuidado com o seu zelo. Aí você tem que ter esse olhar realmente, né? Isso, ela é um risco para ela própria. Então, quando ela coloca a vida dela, né, numa situação de risco, aí, sim, a compulsória, ela vem. Mas ela vem nesse ritmo mesmo de proteção, mas não de desenvolvimento. Olha que interessante. Você interna para proteger, mas não significa que você vai desenvolver.
Não significa que ela está internada, que ela vai sair daí curada quando ela entrou compulsória, na força, né? Entre aspas. A palavra já fala. Agora sim, é para se proteger. Agora, quando há o desejo, se o seu sobrinho tem o desejo da cura, de buscar, né? Aí sim, aí vai dar certo. Por quê? Porque ele encontrou aí o outro lado, que é o lado da parceria. Alguém que vai me ajudar, alguém que vai comigo até a solução. Mas agora, se não há isso, aí é você pegar a criança, lembra? É pegar pela mão e levar. Quando você voltar para casa e tiver a oportunidade dele sair da clínica, ele pula o muro e vem embora para casa. E aí tudo aquilo que você fez, aí você se frustra. Nossa. Né? Pode continuar. Tem mais uma pergunta aqui, ó, do Wagner. Fala aí, Edilson, que eu tô procurando aqui. Então vamos lá, o Wagner, ele pergunta assim, ó, na maioria das vezes, o dependente não reconhece que precisa de ajuda. Como lidar com essa situação? Qual dica você daria para conseguir tocar neste ponto de consciência da pessoa que não quer ser ajudada? Então, quando a pessoa ela não quer ser ajudada, é muito difícil, gente, tentar fazer algo por essa pessoa. O que você pode, como toda família faz, é dar orientação. Não estou aqui tirando as esperanças de ninguém, não. Mas é trabalhar com vocês para que essa pessoa que quer ajudar, porque alguém tem que ser saudável dentro dessa relação. Concorda? Alguém precisa ter o equilíbrio. Porque o que acontece com a codependência? A pessoa já, o dependente, ele já está desequilibrado e aí ele desequilibra o que está ali do lado. Então, esse ele precisa ter o equilíbrio dele. Se você quer ajudar e a pessoa não tem o desejo, o que você pode olhar para ela é tentar fazer o que está dentro de você, não o que está a mais, porque vai ser muito difícil. Tá? Então, por isso que existe a questão de ser internado várias vezes e ter que voltar a família a participar de um grupo para buscar ajuda. Por quê? Porque a família, ela sim está preparada para aquela ajuda, mas quem quer ser ajudado ainda não está. Né? Não sei se vocês estão conseguindo compreender um pouco isso daí. Eu sei que a gente busca algo que seja milagroso, uma resposta que venha, mas a verdade é essa, né? A gente tem que trabalhar com essa verdade, de que o outro precisa dar o passo junto. Porque senão você vai colocar, vai investir, ele vai sair e depois ele retorna. É um ciclo. A gente percebe que no grupo GAFTA tem muitas famílias pedindo ajuda, né? Sim. Elas clamam realmente por ajuda, né? Tem umas que falam, não aguento mais. E ela vem até nós pedindo essa ajuda. Tem uma pessoa aqui que está perguntando, não vou citar o nome dela, Sim. Ela fala assim, vale a pena internar à força? E quando a pessoa é de menor? Aí eu acho que você pode responder dentro da área social, Sim. né? E do que nós já falamos um pouquinho. Sim. Para essa pessoa compreender melhor. Sim, quando a pessoa é menor, tem um responsável. Aí sim, você é responsável. Ele ainda não é um adulto. Então ele é um menor que ele precisa ser protegido, que é o que fala o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Então nesse momento é importante sim que o responsável, que pode ser o pai ou a mãe, ou então a família extensa, um vô, uma tia, é importante sim que se leve esse adolescente para um tratamento. Aí nesse caso, como ele está sob a sua responsabilidade, aí vale, né? Eu vou levar, é como o nosso filho. Se perguntar para ele se ele quer tomar a vacina e ele tem 6, 7 anos, ele vai falar que não quer, ele vai chorar. Mas você leva a si mesmo porque você sabe que aquilo vai fazer bem para ele. Mas agora, quando adolescente também vale o mesmo. Então, ainda não tem mais de 18 anos. Então, vale sim. Não só vale, e não só a família. Todos nós somos responsáveis por esse adolescente. Todos nós como sociedade. Então, é importante que se leve, que busque um atendimento no CAPES, em alguns outros locais que a família tem acesso, para que possa fazer um tratamento, tá? Aí diferencia, o adolescente e a criança é preciso. Agora o adulto, aí a gente tem que realmente esperar ele dar o passo junto conosco. Na verdade, é uma negligência, né? Isso, é uma negligência. É uma negligência. Sim. Aqui também, ela agradeceu, né, a resposta. Aí o outro falou assim, muito obrigada. No meu caso, meu sobrinho está trazendo muitos problemas graves na família, inclusive caso de agressão, ameaça de morte. Tivemos até que fazer boletim de ocorrência. Sim.
Aí nesse caso, né, Beth? Perfeito. Nesse caso aí, até a justiça mesmo, ela entra com aquela medida de afastamento, né, protetiva para a família em relação a essa pessoa. Então, ele já está prejudicando. Então, é importante, sim, que a família busque os seus direitos para se proteger, visto que essa pessoa, ela não tem consciência ainda de tudo isso. Então, é importante que a família busque essa ajuda do direito aí para poder encaminhar tudo, né? E no caso, assim, desse jovem aqui, qual que é o passo dela? Você dentro da social, explicar para essa mãe, né, para essa pessoa que está ali, qual que é o passo dela que ela precisa realmente, né, para estar auxiliando ela? Como que você pode estar ajudando ela? É o caminho, né, que às vezes a família ela não sabe que caminho, por onde começar. Sim. Normalmente a família ela vai buscar então o centro, que é o CRAS ou o CRES, para saber qual é o centro de referência da família. Vai levar esse caso, porque é uma família, então tem outras pessoas envolvidas, não é só a questão da dependência ou da codependência. E com isso vai ser acionada a questão da saúde. Então tem o posto de referência, que é o UBS. As pessoas da UBS vai tentar entrar em contato com esse sobrinho, né, sobrinho? Isso. Com o sobrinho, que tem todo um trejeito, né, da área da saúde, para que ele possa fazer o acompanhamento no CAPES, para que ele possa receber essa ajuda da saúde. E quando, se ele caso recusar, aí já vai entrando já na área do direito, né? Ele está prejudicando, tem criança na casa, tem idosos, como é a questão desse pai, a questão dessa mãe. Aí então a área do direito ela já começa a entrar aí. Tá com dificuldade, a família vai ter que fazer um boletim. Entra a questão da procuradoria, defensoria pública. Então, eu acho que o primeiro passo, a primeira via de regra é a pessoa ir buscar ajuda primeiro no CRAS, perto da sua casa, para saber como é que cuida dessa questão de saúde, né? Porque é saúde mental, né? No caso, o Inácio aqui, ele fala, eu acho que é um pouquinho do que você falou, né? Que no caso fica mais fácil ele aceitar que precisa do tratamento, né? No caso desse propósito da família se doar dentro do dependente químico. O Inácio, ele tá falando, não é quase bem dizer uma afirmação que ele fala, né? Isso, e voltando naquele caso, muitas vezes quando entra essa questão da justiça, que o pessoal da saúde fala, olha, vamos supor que ele chama Zezé, se você não fizer o acompanhamento, vai ter que internar você compulsório, se você vir até a sua casa, ficar ameaçando seus pais, tem a questão dos furtos, se isso acontecer, você corre o risco de ser preso. Então, quando esse dependente ele começa a tomar consciência que os atos dele estão prejudicando outras pessoas, muitos dele falam, não, eu tô com medo de ser preso, eu não quero que isso aconteça comigo. E aí sim, cai a consciência e aí ele aceita a ajuda. Tá? Muito bem, acho que nós respondemos a ajuda aí. Legal. Pode continuar. Então, assim, quando a gente fala na questão da ajuda, que nem eu tô falando da questão dos benefícios, então é isso, é fazer aquilo que você pode, é fazer pelo outro aquilo que ele precisa, sem esperar demais, né? Faça a sua parte. Quando você faz a sua parte, aquilo vai para o outro, aquilo ressoa. E a questão do voluntário, de estar ajudando as pessoas, isso é muito importante, né? Então, você doar aquilo que você tem, buscar ajuda da família para poder estar arrecadando materiais, que nem hoje a gente faz a questão da cesta básica, materiais de higiene, ajudar aquelas pessoas que realmente precisam. E você que está aí do outro lado, que recebe, também tomar consciência, né? O que a gente está percebendo também, tem pessoas que dentro de casa está tendo estoque de cesta básica, até aqueles que recebem. Porque se ele sabe que 10 igrejas estão fazendo a doação, ele olha para ele e vai lá e pega, e o outro? Né? Então, até para a gente receber, a gente tem que saber como receber. Eu, como assistente social, tenho muitas pessoas que querem fazer algumas doações. Mas, assim, aquilo que a Kátia acabou de falar. Eu busco quem precisa e eu busco quem está doando. Porque eu preciso ter esse equilíbrio. Porque, senão, eu vou estar pegando demais e eu não vou ter para quem doar. Né? Então, eu preciso ter um equilíbrio também. No dar e no receber. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Conforme vai chegando, a gente dá uma pausa. Mas pode continuar. Tá ok. O pessoal está agradecendo, falando que concorda. Se concorda, sinal que é positivo, né? Isso, é positivo. E é muito importante, gente, quando a gente toma essa consciência de querer ajudar o outro.
Nossa, isso é libertador. Porque você não fica carregando culpa, você faz aquilo que você pode. Se você foi lá, deu aquele presente, seja lá o que for, material, se for o seu tempo, o que for, que você faz por aquela pessoa, você faz de coração. Quando você vira as costas, você volta para sua casa leve, tranquilo. Porque o que acontece também é isso. Por exemplo, eu vou auxiliar uma pessoa, já aconteceu, tá? Eu vou trazer um pouco da minha história. Eu vou fazer um atendimento numa família, eu chego lá e vejo uma casa toda desestruturada, toda desorganizada. Aí você vai, você faz a fala, faz a construção, ajuda a pessoa até a organizar, né, fisicamente aquela casa. Tá tudo bonitinho, tudo arrumado. Aquela história lá que eu falei do Gugu na minha casa. Dali uma semana eu volto. E o que acontece? Aquela casa estava igualzinho da semana passada que fui. Significa que o meu trabalho não fez efeito? Não. Talvez aquela minha fala não trouxe a consciência naquele momento daquela pessoa. E aí eu tenho que olhar para aquilo, para aquela desorganização e falar, tá tudo certo. Nossa, Beth, tá tudo certo. Eu fiz aquilo que eu pude. Aquela pessoa naquele momento, ela ainda não acordou para aquilo. E aí, se isso aconteceu, é o tempo dela. A gente tem que aprender a respeitar o tempo do outro. O que eu percebo hoje nas pessoas que têm dificuldade de aceitar o tempo do outro, ou você querer impor aquilo que você consegue. Eu dou conta de organizar, eu dou conta de arrumar, eu dou conta de ir para uma clínica, eu dou conta de tomar consciência que esse vício está me fazendo mal, que eu estou perdendo a minha família, tem a questão da minha saúde, a minha questão financeira, a questão do respeito. Eu consigo identificar isso. Mas e se o outro não consegue? Você vai colocar isso na cabeça do outro? Vai incutir isso? Não. E olha que interessante quando a gente fala no movimento da cura, né? Se para você olhar para suas questões é difícil mudança, quantos comportamentos nossos é difícil a gente conseguir mudar? Imagine você querer mudar o outro. Entendeu? Tem uma pergunta da Ângela, ela fala assim, e quando é idoso? Somos responsáveis por eles? Sim, o Estatuto do Idoso, ele tem uma cláusula que ele fala isso, né? O idoso, assim como uma criança, ele precisa de cuidado, de carinho, de proteção. Sim, o idoso também, ele precisa dessa ajuda, ele precisa desse cuidado, porque ele entra num movimento e num tempo da vida dele que ele não tem condições, muitas vezes. Então, os filhos, eles são responsáveis, sim, pelo cuidado. Se o filho, por acaso um filho, ele acaba sendo omisso, até pela questão afetiva, esse filho, ele pode ser punido judicialmente por conta disso também. É negligente. É negligência. Tem que ajudar sim, tem que auxiliar. Auxiliar, e quando, se por um acaso aquele idoso ele não tem familiares próximos que pode auxiliar, tem que buscar sim na rede de apoio. Hoje a gente tem o CRI, que é o Centro de Referência do Idoso, né? E temos também o CREAS que cuida da área do idoso, tem a Delegacia do Idoso, né? Que tem muitos idosos que estão em casa e até nesse momento de pandemia, e eles, que são quem tem a renda, quem tem os benefícios, eles acabam suprindo também a necessidade da família. Quando isso é em equilíbrio, maravilha, mas quando isso já é uma coisa imposta, precisa olhar, porque também é uma violência, né? Porque a violência, ela entra de várias formas, ela pode ser física, ela pode ser psíquica, então tem que olhar, né, para toda essa questão do idoso e proteger, sim, os nossos idosos. No caso da Ângela, ela está falando em relação ao idoso, né? Sim. Então podemos internar à força? A questão do idoso? Mas eu não entendi se essa questão do idoso, se ele, qual que é, né? O porquê internar ele à força, né? Exatamente. A causa está dentro da dependência, né? Teria que avaliar, né? Isso, porque assim, né? É abrangente esse tema quando você fala do compulsório, de ir lá e internar o outro porque eu preciso resolver, porque o comportamento dele faz mal para mim, então eu preciso organizar isso, então eu preciso levar ele, colocar lá para ficar tudo bem. Então tem que olhar para isso com mais profundidade. No caso, assim, o idoso, ela fala que ele não quer a ajuda realmente, né? Ele acha que ele assume que não tem a necessidade da ajuda e usa álcool. Tem a questão do álcool. Então, assim, quando a gente olha até na questão sistêmica, falando um pouquinho sobre a questão de constelação, é preciso olhar um pouquinho para isso. O que esse álcool significa para esse idoso? Porque esse álcool, ele pode ser uma fuga. Ele é fuga do quê?
O que o álcool acalanta, traz prazer? Porque para você, para nós que estamos aqui, você pode falar assim, mas o álcool faz mal. Talvez o álcool, nesse momento, o comportamento dele está fazendo mal para mim, que tô do lado. Mas para ele é uma fuga, né? Ele vai lá e ele tá... Então, para ele, por isso que ele acha muitas vezes que para ele tá tudo bem. Então, até que você tenha... É a fuga, realmente. Isso, tem esse despertar... de que isso está prejudicando ele, então é a consciência que isso pode prejudicar ele, aí sim, quando ele toma consciência é um passo mais fácil para a cura, né, para buscar a ajuda dele. Como ele é idoso, então é importante o quê? Aquilo que eu falei, aciona a rede. Se para você tá difícil, faça aquilo que é a sua parte como família. Eu estou aqui para ajudar. Você quer ajuda? Eu não quero. Mas só que o seu comportamento, pai, por exemplo, tá prejudicando outras pessoas, tá complicando a nossa renda. Nossa renda familiar tá difícil, o senhor bebe, traz conflitos para dentro de casa. E aí, lembra aquilo que eu falei? Quando você começa a trazer a consciência dele, que ele não é sozinho no mundo, que ele tá vivendo, o que ele faz tá tudo bem, tá tudo certo. Não, o que você faz impacta na nossa casa, tá prejudicando. Então, quando você traz essa consciência, sozinho eu não consigo, busca a rede, busca um assistente social da rede, busca o psicólogo da rede, existe na UBS, no CRAS, né? Casos específicos vão até o CRES, peçam ajuda para que essa rede possa vir junto com você. Por quê? Porque há a questão do dever e a questão, né, dos direitos. Você tem deveres para com esse idoso, mas você também tem direitos. Aí é a hora que você coloca o Estado para trabalhar a seu favor. Olha, meu pai tá difícil, eu preciso que vocês vão lá e que vocês acionem. Tá? E aí quando ele começa a ver, chegar aquelas pessoas da casa dele e tentar falar, isso, o que tá acontecendo? Ele, opa, peraí, eu não tô prejudicando só a Maria. Se tá vindo essa pessoa aqui em casa é porque o negócio tá grave, tá? É verdade. Existe todo um contexto, né? Sim. Dentro desse álcool desse idoso aí, precisa avaliar realmente o contexto. A ajuda, sim, no caso, a família está pedindo, né? Sim. A pessoa está pedindo ajuda para que ela não está aguentando, né? Eu preciso de ajuda. Primeiramente, eu vejo o grito dela como eu não estou aguentando. Sim. É a ajuda dela, né? É o pedido de socorro dela. Sim. Então, neste momento que ela está pedindo a ajuda, o auxílio, ele vem dessa forma, né? Primeiramente, você falando, né? Para ela tomar consciência de como ela pode agir dentro desse contexto, né? Ver que esse idoso não está agindo da forma com o álcool, de repente, né? Ver o tempo, quanto tempo ele tá, né, no uso do álcool. Houve né? um fato específico, às vezes ficou viúvo, aconteceu dentro da família, né? Uma perda muito grande, ele precisa buscar uma fuga. O que aconteceu? O que leva ele a chegar até o álcool, essa situação? Então é algo que tem que realmente olhar com calma, né? Para poder entender e aí junto traçar aí a solução e a busca aí da cura dele e também de deixar a família saudável, né? Porque a pessoa, quando você tem um membro familiar que traz a questão de ser tóxico, ele acaba fazendo o quê? Contaminando todos os outros. Então, por isso que ela fala, olha, eu preciso, o meu pai, calma minha alma, vai você buscar primeiro entender, busca você primeiro essa rede de apoio para você estar ali. Lembra que tem que ter um saudável na família? Eu preciso estar saudável para tentar olhar para isso, porque para tudo tem saída, tá? O que não se pode, às vezes, pegar... muitas vezes ele vai lá para a clínica se tratar, isso não significa que tá tudo bem, porque o pessoal da clínica vai ligar lá para sua casa. Porque ele vai dar trabalho lá, muitas vezes, não é verdade? Ele vai surtar, ele vai dar trabalho. Então, o que acontece? É preciso, a pessoa que está buscando essa ajuda, que é o familiar, que é aquele que despertou primeiro, ele primeiro se fortalecer. Então, o que eu falo, busque ajuda, se fortaleça você e acione a rede. Não fique sozinha querendo carregar isso, porque isso é muito pesado para você. Aí, daqui a pouco, você tá doente, entendeu? E a gente sempre fala que no Grupo GAFTA tem uma rede, viu, Beth? Sim. A gente tem uma rede de profissionais que tá, assim, com as mãos, assim, né, para ajudar. E isso só traz benefícios para nós, né? A gente fala que nem você hoje aqui. Hoje você veio partilhar um pouquinho do seu conhecimento, você veio, né, nos ajudar, né? Sim. E o benefício que vai trazer isso para você, né?
de poder partilhar esse seu conhecimento e poder estar ajudando o próximo. Exatamente. Né? É uma satisfação, né? Isso, esse processo ele é muito lindo, ele é muito rico. Até quando falando um pouquinho da minha profissão, é isso, né? Eu falo que eu tenho que florir onde Deus me plantar. O que eu quero dizer? Que todo aquele conhecimento que eu fui buscar dentro das universidades, que eu aprendi com a vida, que eu aprendi com as famílias que eu trabalhei, porque a partir do momento que eu também ajudei elas, eu também fui ajudada. Porque eu aprendi muito com elas, né? Então, esse processo é um processo muito rico. Então, hoje, quando eu tenho possibilidade de estar num espaço e poder pegar tudo aquilo que Deus, que o universo me proporcionou e fazer isso pelo outro, eu fico muito feliz. Né? Então você que está aí do outro lado, se eu falei uma palavra que pôde te ajudar, que pôde te auxiliar, que pôde te deixar mais leve, isso é muito bom. E aí você vai pegar isso que você ouviu e aí o que vai acontecer? Você vai multiplicar. Amanhã você vai falar para outra pessoa, né? Calma, isso aí não é seu, é dele, não adianta ajudar quem não quer ser ajudado, né? Então esse processo é um processo muito lindo. Verdade. E tem uma rede, não se sinta sozinha, né? Procure ajuda, se está se sentindo só, né? Busque essa rede. A rede, primeiramente, vem das pessoas próximas, né? Sim. A nós, a família, amigos, vizinhos. E aí vai abrangendo. Mas também a gente tem que saber também a quem pedir ajuda, né? Isso, esse processo é muito legal. Eu quero ajudar o meu ente querido. Mas e aí, eu pedi ajuda para alguém? Ó, o processo, ó, a mão. A mão é esse movimento, ó. A mão que se doa também é a mão que recebe. Então, primeiro, busque você uma ajuda. Ah, mas quem tá doente é ele. Opa, mas espera aí, mas você não tá conseguindo, talvez, olhar qual que é o seu papel dentro desse processo. Busque você primeiro ajuda. Aí depois você pode fazer isso. Você pode ter condições de ajudar o outro. Muito bom, né? Eu acho que esse tema, se deixar, a gente vai... né, abrangendo bastante temas, bastante coisas. Eu penso, quando eu comecei a fazer voluntário no lar foi no lar do ancião, que o momento que eu ia lá era partilhar com eles, né? Sim. A minha maneira de ajuda, que eu acho que eles me ajudavam mais do que eu ajudava eles, era o momento de partilha, o momento de bater papo com eles ali. Uhum. Isso me ajudava bastante, fez eu crescer muito como pessoa e fez eu olhar o idoso com um olhar de afeto cada vez mais, né? Sim. E me ver no lugar deles, né? Que eu vou chegar um dia, eu vou ser idosa, né? E também quando eu comecei também a fazer voluntário no albergue, lá que a gente ia fazer comida para os moradores em situações de rua. Nossa, tinha dia que eu saía do trabalho, tava cansada, Beth, tava muito cansada. Aí eu chegava lá, tinha aquelas panelonas, né, Paulo? Aquelas panelonas, e eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? E aí a gente fazia comida, lavava as panelas, fazia tudo, servia. Mas eu não saía dali cansada. Eu saía dali, sabe, com um ar de gratidão. Sim. Pelo que eu tinha feito. Eu acho que é muito isso, né? Exatamente. Eu pude dar. Eu fiz com amor, eu fiz com carinho, eu fiz para quem acolheu e recebeu com amor. E isso aí não tem preço. A satisfação, né? Quando você sai dali, você vem para casa renovada, olhando para tudo aquilo e falando, nossa, obrigada, Senhor, porque eu pude construir. E de tudo que eu construí, hoje eu tenho condição de ajudar alguém. Isso é muito rico, isso é maravilhoso. Na Europa, eles têm umas concepções de algumas famílias fazerem isso. Eles tiram uma quantidade financeira para ajudar outras pessoas, né? Então é uma forma de trazer o quê? O equilíbrio. Se eu tenho condição de dar para o outro e melhorar um pouco a vida do outro, por que não? Aí o outro também, eles vão e eles recebem. Esse processo é um processo muito lindo, gente, até do receber. Alguns locais, eles colocam, a gente viu aqui agora com essa questão da pandemia, eles colocam as doações nos portões. E ninguém sai lá, chegando lá e carregando tudo, não. A pessoa vai lá e pega aquilo que ela precisa e leva, né? Eu lembro que lá em Pilar do Sul, o pessoal, eles estavam fazendo isso com muitas frutas, né? Sim. Que como vai pouca gente agora pra lá, as famílias, né? E aí acaba sobrando muitas frutas e as frutas acabam caindo do pé e estragando. Aí o que eles estavam fazendo? Colocando também no portão. Né? Uma parente nossa falou que eles estavam colocando nas caixas no portão. Aí passava pessoas com uma sacolinha, pegava a quantidade dela e ia pra casa agradecida, né? Eu acho que esse é o realmente dar, né? O se dar, se doar.
Isso, é se doar sem se reter, né? Então, se eu recebo, eu não posso receber aquilo e reter aquilo só para mim, também não fazer a multiplicação de doar para outro que precisa, né? Porque ninguém, como diz, né? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar e também ninguém é tão rico que não tenha nada a oferecer. Então, eu acho que cada um pode ir ajudando na sua medida. Quando eu falo na questão do serviço social, eu falo que a primeira assistente social na minha vida foi a minha mãe, que mesmo com todas as questões financeiras que nós tínhamos, que eram bem precárias na nossa infância, mas que assim, eu lembro que ela passava alguém pedindo alguma coisa, às vezes ela tinha só ali aquele arroz, sabe? Na lata. Mas o que ela fazia? Ela falava assim, olha, eu não posso dar pra você 5 quilos de arroz, mas eu posso te dar umas 3 canequinhas que você pode fazer o seu jantar. Então essa noite você não vai dormir sem jantar. E aí, quando era no outro dia, vinha uma outra pessoa e ajudava ela. Então, assim, era esse movimento, né? Esse movimento que era um movimento que nunca faltava, nem pra gente e nem pra doar pro outro. É um trabalho realmente gratificante, esse trabalho de doação, né? Sim. E quando eles vinham para nós trazer o prato deles, eles falavam assim, nossa, muito obrigada. Essa sua comida estava muito gostosa, Deus abençoe. Ai, que lindo! Deus te abençoe. Eu saía dali realmente abençoada. Tanto, né, Gilson, que no grupo que a gente... Do grupo de jovens, né? Que a gente fazia os retiros, né? Trabalhava o dia inteiro lá fazendo comida para quase 200 jovens, né? 150, 200 jovens. Era cansativo, mas no final de tudo a gente via aquele brilho no olhar daqueles jovens e a gente falava, nossa, como que valeu a pena. E isso deixa marcas afetivas, olha que interessante, porque aquele que foi ajudado, quando é ajudado na medida certa, ele fala assim, o dia que eu tiver condição ou tiver possibilidades, eu vou ajudar. E aí quando você olha dali 2, 3 anos, ele está fazendo aquele mesmo por outras pessoas. E aí isso vai ser nesse ciclo, esse processo de pessoas que se ajudam, de rede que se ajuda. Então isso é muito importante. Nós temos o depoimento do Adriano, ele fala um pouquinho desse processo, né, esse processo de ajuda dele, estender a mão e também de aceitar a ajuda, né? Eu acho que é muito legal a gente ver um pouquinho esse depoimento dele e entender o processo dele, de como ele recebeu essa ajuda e como ele pôde também se favorecer disso tudo e que benefício que trouxe para ele. Vamos colocar? Cristo a todos, uma boa noite a todos. Queria nesse momento, né, agradecer aí ao Grupo GAFTA pela oportunidade de estar passando o meu testemunho, né? E assim, minha vida era uma vida desregrada, né? Uma vida que eu pensava que tinha sentido, muita farra, muita bebida, né? Muitas festas, né? E chegou um tempo que isso aí pra mim já não tava mais assim uma coisa boa, tava me prejudicando na minha vida, né? Prejudicando na família, né? Mas também minha esposa me ajudou muito, né? Pra tá saindo, né? Disso, da bebedeira, da vida desregrada, né? E assim, eu costumo dizer que, né, tem um ditado que a gente fala, não vai pelo amor, vai pela dor, né? E comigo mais ou menos foi assim. Eu sempre ia à igreja, sempre participava, mas não me entregava de forma real, né? De forma assim que chegava lá, ouvia a palavra e saía de lá muito bem, assim, muito, né, com aquelas palavras, aqueles louvores me tocavam, mas não do jeito que nem me tocou das outras vezes que eu fui. E Deus foi transformando minha vida, né? Eu parei de beber tem 3 anos, né? E continuo indo à igreja, me dedicando, né, orando, jejuando e participando da grupo de orações, né? E eu bebia, às vezes não prejudicava outras pessoas, só prejudicava a mim porque
na mesma hora que eu estava num lugar, eu já ia para outro, ia para outros lugares. E agradeço bastante a Deus também por ter tido, né, misericórdia da minha vida, porque quando eu bebia bastante, né? E andava de carro, né? Graças a Deus nunca me envolvi num acidente, né? Nunca atropelei ninguém, nunca aconteceu, né? Coisas assim desse tipo. Mas isso foi Deus que me livrou, né? De tudo isso. Deus me livrou de muitas coisas ruins, né? E hoje eu tô assim mais presente, assim, mais consistente na presença de Deus, né? Não é fácil a gente parar um vício, né? Abdicar, falar não vou mais, né? A gente tem que mudar bastante nossas vidas, mudar os hábitos, né? Conhecer pessoas novas, né? Buscar mais a palavra de Deus, buscar o caminho, né? Que a gente pode transformar nossas vidas. Porque se a gente ficar na mesma, não é a gente virar as costas para as outras pessoas, para as outras amizades que a gente tinha. Mas a gente tem que mudar, tem que mostrar para aquela pessoa que a gente está diferente, né? Mostrar para Deus também que a gente... E sempre pedir a Deus, né? Mostrar, pedir a Deus o conforto, né? Na hora que a gente está ruim, que a gente está pensando em coisas ruins, pedir a Deus para fortalecer, para tirar a gente daquele caminho, né? Porque não é fácil. E mostrar assim, né, de algo positivo para as pessoas que é possível, né? É possível você parar de beber, mesmo que seja num sofrimento familiar seu, né, num sofrimento seu, né? Deus tem a misericórdia da gente e é só você procurar o caminho, procurar pessoas que possam te ajudar. Se a gente não está conseguindo a gente mesmo, procurar um profissional, né? Procurar um grupo de apoio que eles vão te orientar a você a mudar, né? E automaticamente você vai conseguir mudar a sua vida, mudar o seu caminho, né? Buscar mais a palavra de Deus, né? Ir à igreja, grupo de orações, se envolver com um grupo de apoio às famílias, né? Eu participo do grupo GAF há 3 anos, tem 3 anos também que eu parei de beber, graças a Deus. Eu fui na igreja e Deus usou muito a palavra para mim, né? Entrou de forma que veio assim de me tirar mesmo a bebida de mim. Vou falar, não é fácil, como eu já falei, né, que não é fácil, mas também se a gente der o lugar ao Espírito Santo de Deus, a gente consegue, né? O que eu tenho aqui para passar para vocês é que é difícil, mas com Deus se torna mais fácil, né? Eu tô na luta, sou casada há 26 anos, né? Meu filho tem 26 anos, ele está com os problemas também, mas eu vou dizer que com Deus a gente se fortalece mais para vencer, né, os desafios, e Deus tem misericórdia da gente, né? É muito gratificante poder participar do grupo, né? Ter pessoas que acolhem a gente, que possa estar ajudando, possa estar levando aos caminhos corretos, né? Nem todo mundo, a gente não é perfeito, mas buscando a presença de Deus, Ele te leva à perfeição, aos poucos, sem precisar pisar em ninguém, sem precisar ser uma pessoa orgulhosa, te molda, te melhora, né? E eu sou muito grato a Deus e a minha família por
por ter apostado em mim, principalmente minha esposa que tomou conta de mim esses tempos todos, né? De forma que ela não desistiu de mim. E graças a Deus estou na luta aí. Graças a Deus tem 3 anos que não bebo. E não tenho intenção de voltar jamais, para não envergonhar o nome de Deus, nem a palavra de Deus. É o que eu mais peço a Deus. Deus, tira isso de mim, porque eu não quero envergonhar a tua palavra, Senhor. Peça a Deus dessa forma, né, que Ele vai te ajudar, como me ajudou, né? E se envolver com grupo de orações, com palestra, né, participando de reuniões, né, que isso vai te ajudar muito. Como me ajudou, pode te ajudar bastante. E também, né, eu sou grato ao Paulo, ao Inácio, né, a todo o grupo GAFTA, por ter me acolhido de um jeito, né, muito carinhoso. O Paulo, eu conheci o Paulo já tem uns 2 anos, né, conheço a família dele toda, sei a história dele, e ele é um rapaz assim que me motivou muito, né, que eu tinha vergonha de tocar, de mostrar assim um lado que eu tinha, né, para oferecer no caminho de Deus. E ele me incentivou muito, ele, o Paulo, o Inácio, e me ajudou bastante. A primeira música que eu cantei lá, eu lembro até hoje, o Paulo gostou muito, eu vi muitas pessoas se emocionando, e dali em diante eu percebi que Deus tinha algo melhor para mim, né? Deus nos dá a oportunidade de se envolver. Só basta você querer. Você querendo, abrindo seu coração, Deus vai te ajudar. Deus não quer nada forçado, não quer nada que a gente não queira. Ele só quer o bem, né? E Ele vai te mostrar os caminhos corretos. Se prostre diante dEle, obedeça aos mandamentos de Deus, que conseguimos. Amém? Espero que esse depoimento ajude bastante. E muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos, né? E vamos orar para que essa pandemia passe logo, para voltarmos logo a nossas reuniões, a nossas palestras, né? O nosso fortalecimento, que é o grupo de oração, a igreja. E muito obrigado a todos, obrigado ao grupo GAFTA, obrigado, né, todos mesmo que estão envolvidos nesse projeto. E eu espero ajudar muito e muito tempo, né? E eu costumo pensar assim que esse é o meu remédio. Esse meu remédio é ajudar as outras pessoas, né? E por isso estou aqui para dar esse depoimento. Amém? Um abraço a todos, uma ótima noite. Gratidão, viu, Adriano? Graças. Eu agradeço muito a fala do Adriano, porque o Adriano, ele pediu ajuda, né? E hoje você viu que ele falou que o ajudar é o remédio dele? Sim. Né? O que a gente pode entender dessa fala todinha do Adriano, Beth? Que ele, o ajudar, fazer pelo outro, é como se ele estivesse fazendo, fazendo por ele também. Olha que lindo, é esse espelho, né? Eu faço por você aquilo que eu consigo fazer por mim. Então, esse depoimento do Adriano é um depoimento muito rico. E, assim, ele aceitou a ajuda, né? Foi o momento dele, no tempo dele. Olha lá, quando foi no tempo dele, houve o despertar da consciência. E foi o que você comentou, né? Sobre o tempo que a gente fala. É esperar o tempo do outro, né? Exatamente, é esperar o tempo do outro. Voltando um pouquinho naquela história do idoso, que eu queria trazer um pouquinho isso, que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala assim, olha, meu pai, ele tem 70 anos, vou dar o exemplo, tá? 80 anos, tem a questão de ser agressivo, tem a questão do uso da droga, do álcool. Mas aí eu pergunto pra você, o idoso, ele é resultado de toda uma vida.
de tudo aquilo que ele viveu. Como que foi essa fase adulta desse idoso? Ele já era agressivo? Porque às vezes ele já era agressivo desde lá de trás. E o que fazia ele ser agressivo desde 20, 30, 40 anos? Né? Então é importante olhar para essa questão também e tentar entender que algumas pessoas, quando vêm com essa questão da agressividade no olhar sistêmico, é porque em alguma fase da vida dele ele também sofreu uma agressão. Como que foi a infância dele com o pai dele? Tem a questão da repetição dos ciclos, que isso também é muito importante de se olhar. Existe algo que a gente fala que é a fidelidade familiar, fidelidade e fidelidade invisível familiar, aonde vai se repetindo o ciclo. Né? O meu pai, ele era ele é alcoolista, ele tinha questão de agressão, ele batia na minha mãe, aí eu estava dentro daquele clã familiar, eu presenciava aquilo e até que alguém olhe para isso e fala, opa, peraí, eu posso fazer diferente. Que é o diferente no ninho, que também se torna uma certa exclusão. Né? Se você busca ajuda, você for dentro dessa família, for aquele que estudou um pouquinho mais, que tem uma condição financeira um pouquinho melhor, é aquele filho que tem uma certa exclusão no sentido que ela acaba sendo benéfica, porque a partir dele, aquele ciclo se quebra. Então, o que acontece? É importante, por isso que eu falo do saudável. Você é o saudável da história. Então, o meu pai, ele já tem uma agressão. Aí eu vou e repito o ciclo com ele como? Eu sou agressiva com ele e, de repente, pego ele na marra e coloco ele dentro de um local para cuidados. Opa, mas espera aí, por que você é assim? O que aconteceu na sua história, meu pai, que faz com que o senhor seja assim? Porque, às vezes, tem muitos idosos com crianças feridas. Por isso que é importante a gente olhar para todo esse contexto da família. Quando a gente fala da família do dependente, né, o que acontece? É importante que essa pessoa, esse membro, que sempre tem aquele membro que é o membro que está na frente, né, que é aquele que você pode estar contando mais. É importante que você seja saudável nessa história e você comece a olhar. Dentro da família houve uma exclusão, por isso alguém que precisa ser visto, a questão, né, do uso da droga. Então, alguém precisa ser visto. Então, o que é importante para esse membro? Olhar para tudo isso e falar aonde ocorreu essa falta desse olhar, dentro desse sistema familiar. O que eu posso fazer? Porque senão, você começa a olhar somente também para aquela pessoa que traz essa questão, e aí você esquece a sua vida, você esquece os outros filhos, você esquece o seu marido, você esquece a sua casa, e você vive em função daquele dependente. Dentro da minha prática social, teve um caso de atendimento que é bem interessante trazer para vocês, que teve uma mãe que ela tem um filho que está recluso, então nas visitas ela sempre faz aquele bolo que ele gosta, faz macarrão, faz aquelas... Só ressignificando, isso, né? Recluso, porque a pessoa está presa. Isso, quando a pessoa está presa. Então, aquela mãe vai fazer aquela visita na penitenciária. Então, no dia a dia, ela leva o jumbo, né? Então, ela leva todas as coisas gostosas para aquela pessoa que está lá, porque ela entende que ele não está comendo aquele bolo. Então, ela coloca toda a sua força, toda a sua energia para esse dia da visita e ela prepara esse jumbo para levar. E aí tinha uma outra, dentro dessa casa tem crianças, né? Então tem crianças e adolescentes. E eu achei bem interessante que a criança teve uma fala assim pra mim: ai tia, quando eu crescer, eu acho que eu vou querer ficar lá onde meu tio tá. Ele não tinha noção que o tio tava preso, né? Então eu quero ficar onde ele tá, porque aí a avó vai fazer bolo pra mim. Olha que interessante, por quê? Porque ela fazia toda aquela energia para levar o bolo para ele que estava preso, os que estavam em casa ela não fazia, ela não tinha energia para fazer para ele. Ó a codependência emocional aí, ó. Que precisa ser vista. Como é importante esse olhar, né? Sim, olhar para o todo. Esse contexto realmente tem que ser olhado, porque dentro da família não tem só uma pessoa, né? Sim. Não existe só uma pessoa, só um, né? Realmente é a família, é sistêmica, né? Isso. Que você trouxe para nós hoje. Realmente tem aquela criança que ela tá tendo essa visão todinha, né? Sim. Nossa, a atenção maior é todinha pro meu irmão. Sim. Né? Nossa, minha mãe, ela fica à noite de claro, ela dá atenção, ela faz isso, olha quanta atenção que ela dá pro meu irmão. Exatamente. Né? E pra mim? Será que eu preciso ser igual? Exatamente. Né? Para ela realmente voltar os olhos para mim? Então, por isso que é importante, né, dentro desse contexto, você olhar esse contexto familiar, esse ambiente, para que ele não fique
doente. Doente. Realmente, Isso. né? E olhar principalmente, se tem criança dentro de casa, volta o teu olhar para essa criança, porque o tempo da criança ele é diferente do tempo do adulto. Você querer recuperar um homem que tem 50, 60 anos e você olhar para o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, se tiver que colocar ali na mesa para quem a gente vai olhar, olha para essa criança, para esse adolescente. Por quê? Porque senão essa criança, esse filho desse dependente, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar a sua atenção. Então ele vai ter problema na escola, ele vai ser agressivo, ele não vai conseguir se desenvolver. Vai ter dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Ele vai trazer questões para que você, mãe, possa olhar, tá? Então o que acontece? E o tempo dele é curto. Se você olha para essa criança e para esse adolescente e você cuida dele, não que você vai deixar de olhar pro dependente, você vai olhar, mas vai olhar na medida do equilíbrio. Por quê? Nesse caso, voltando para esse caso, eu já tive outro caso diferente, olha que olhar diferente, outra forma, outro prisma de vista, de uma senhora falar assim, olha, ele tá preso, meu filho, né? Por conta do álcool, da droga, acabou cometendo alguns furtos, ele tá preso. E ficou 3 filhos meus. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar preso lá porque eu indiquei, eu orientei, e aí ele foi para esse mundo, e ele tá lá preso. E aí agora ele me deixou 3 responsabilidades, e agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso olhar para essas crianças, eu preciso colocá-las na escola, eu preciso orientar, eu preciso cuidar delas, porque se eu for só olhar para ele, daqui a pouco os meninos estão lá também. Entendeu? Então assim, olha o olhar de sabedoria, ela não deixou de amparar o filho dela, mas ela amparou na medida. E aquela questão da responsabilidade. Se o filho dela tá lá, ele também tem a questão da responsabilidade. Eu preciso pagar por algo que eu fiz, né? Porque quando eu sair dali, eu preciso prestar contas no sentido da sociedade, de estar aqui no meio e tentar fazer o bem pro outro. Então, é importante olhar para a questão do desenvolvimento de quem está dentro de casa e não se anular, porque senão você se anula em função do outro. Olha que interessante essa pluralidade, né? Sim. Eu penso assim porque se a gente realmente não olhar esse contexto familiar, ele vai adoecer, né? E aí você vai acabar se perdendo cada vez mais, né? Como se entrasse dentro daquele túnel e quisesse ficar lá dentro com todo esse adoecimento desse ciclo, desse ambiente. O Grupo GAFTA, ele não está aqui para apontar, não está aqui para falar para você o que tem, o que não tem que fazer. O que nós fazemos, né, Beth, são orientações e sugestões. Você é livre, né? Mas hoje o Grupo GAFTA, ele vem quebrar tabus. Nós precisamos quebrar esse tabu de parar de falar. Nós precisamos falar de casos assim, de dependência química. Nós precisamos falar com os nossos filhos, com a família em si, sobre droga, sobre sexualidade, sobre o que é bom, o que é ruim, esse benefício que o ajudar, o ser voluntário nos traz. Então, quebre tabus. Fale, faça uma roda de amigos, faça uma roda dentro do ambiente familiar, que ainda nós não estamos podendo, né, ser totalmente livres por causa do coronavírus, mas falem sobre o assunto. É importante isso para que nós, a partir do momento que nós estamos aqui falando, eu tomei consciência. E quando eu tomo consciência, eu tenho que agir, né? Eu não sou igual. Hoje eu me desconstruí, me reconstruí com um novo conhecimento que a Beth me trouxe. Então, a partir de hoje, eu tenho um conhecimento a mais. E o que eu faço com esse conhecimento? Eu passo adiante. Eu me liberto de algo que eu deixei parado ali. Então, o que o grupo traz para você é isso. Não estamos aqui para te julgar, para apontar se você está certo ou errado. Mas sim, para você se ver dentro desse contexto e falar, epa, né? Está acontecendo comigo. Opa, eu posso fazer isso. Então, a gente agradece realmente, viu, Beth, de coração, né, essa partilha sua, esse momento, né, de se doar, Sim. né, e trazer para nós esse contexto realmente que nós estamos precisando falar, né, Paulo? Sim. Nesse tempo de pandemia, desse tempo que nós estamos vivendo, como é bom ajudar, né? Com certeza. Eu só tenho a agradecer o trabalho do GAFTA, junto com os profissionais, tem bastante profissionais nos acompanhando. A Beth, para quem não conhece, frutos, né, de uma perseverança, ela participa, uma psicóloga indicou ela, a Cileide
parte do Grupo Gafta, indicou, ela já foi no Grupo Gafta algumas vezes, e através da Beth, ela, conversando com ela falou, não, Paulo, eu tenho uma sobrinha que ela é bailarina, ela dá aula de balé. Para quem conhece, não conhece também, a Beth é tia da Emily, que dá aula pra gente todos os sábados para 20 bailarinas de 3 a 15 anos. A Emily, ela deu um depoimento dela um mês atrás, ela faz balé desde os 2 anos e hoje é a nossa professora de balé. Então, através da Beth, a Beth indicou, a Cileide indicou a Beth indicou a Emily. Então, esse é o processo que nós, famílias, temos que fazer. Parar de criticar, às vezes, o governo, o prefeito, o papa, o padre, o pastor. O que nós estamos fazendo? Nós temos que se unir. Vai pensar que eu sou santinho, eu não sou santinho. Eu tenho que buscar. Essa semana, eu fiz uma proposta de ver 2 filmes por semana. Quais foram os filmes? Foi o... Te peguei, não, né? Foi o... Eu esqueci o nome do filme. Tá, eu vou soltar, Como fala aí? Limites da Traição. Limite da Traição, muito bom. Eu me emocionei, tá? Porque acontece muito isso aí, manipulação, limite de traições. O outro é Leon, foi ontem. Um filme que, cara, ele conta a história. Leon, o nome do filme. Um jovem que se perde, depois você assiste. Então... Ó, o Paulo deixou 2 indicações de filme, sim, hein? Leon e Limite de Traições. Muito bom. Então eu falo isso por quê? Porque às vezes a gente fica jogando a culpa no outro. E onde que o Grupo Gafta não tem culpado. A gente tem que tentar melhorar essa culpa. Então eu sou muito feliz, fico muito feliz de ter a Beth, né? A gente vira família. Hoje o esposo dela veio aqui com a gente. É a primeira vez que ela vem aqui na minha casa. Mas ela conhece a história do Grupo Gafta. Ela conhece a história do Paulo. E por isso que eu deixei entrar na minha casa. Então a gente tem que ter isso, confiança. Confiar nas pessoas. Confiar no profissional. Muitas vezes as pessoas vão buscar um profissional lá no centro de São Paulo. Sendo que de lado de você tem um profissional. Muitas vezes pessoas vão internar pessoas lá no interior de São Paulo. Muitas vezes nós temos uma comunidade terapêutica, tem um Novo Recomeço, tem o Gábata, Padre Pio, Missão Belém, para ajudar você. Então esse é nosso trabalho. Simplicidade, humildade. Eu estou aqui com minha esposa. A esposa vai se formar em agosto para pegar o CRP. Para mim ela já é uma profissional, uma psicóloga qualificada. Mas a gente não vai trabalhar mais ou menos. Vamos pegar o CRP. Aí não, vamos dar serviço para ela. Então, quando eu estou trazendo profissionais aqui, Deus está plantando uma sementinha para a gente melhorar. Nossa, como eu aprendo com elas. Né? A cada encontro nosso, a gente aprende. Meus irmãos, eu espero que nós passemos uma mensagem para ajudar você. More, a Beth, ela trouxe para nós, né? Ela vai querer colocar no sorteio também. Sim. Um atendimento de terapia sistêmica, né? Legal. Isso. Então quem deseja, quem quer ajuda, né? Olha que legal. Eu estou aqui para ajudar. Quem precisar de ajuda e quiser participar, então aí desse sorteio vai ser sorteado uma sessão de terapia sistêmica ou constelação. E aí a gente vai olhar para a sua questão. Por que dessa questão do álcool, né, da droga e tentar achar saída para isso, tá bom? Como você vai olhar para isso e como que você vai se portar diante disso? Ai, que legal. Então, quinta-feira nós vamos fazer o sorteio, né, do outro que o Paulo comentou. A gente vai sortear um livro, uma Bíblia. E também do atendimento da Beth, tá? Beth, fala onde que você atende. Você é terapeuta sistêmica. Tá escrito aqui, ó, na canetinha dela que ela me deu. Vai falar. Tá, então, eu atendo em São Bernardo do Campo, né? Eu atendo, então, num espaço clínico, que é no projeto... No projeto Evoluir, eu trabalhei uma época como voluntária, né? Mas agora, então, estou em São Bernardo, ali no Domus, que é atendimento clínico. Atendo também a casais, também, no espaço Cleide Caio. Então, estou lá também dando assessoria para casais. E no projeto Integre também, que fica ali em Nova Petrópolis, que é um centro de atendimento psicológico. Então, é esses lugares. Nesse tempo também de pandemia, né? Nesse tempo ainda que muitas pessoas não voltou, você está atendendo online. Isso, também atendo online também. Então essa pessoa, porque tem pessoas, eu vi lá, tem pessoas do Rio Grande do Norte, tem pessoas de Caratinga. Se essa pessoa ganhar,
A gente passa o contato, aí a pessoa entra em contato com ela e isso. faz esse, ganha esse prêmio aí. Inclusive aí está o contato dela, né? Vocês podem estar procurando ela e pode estar pedindo um auxílio, né? Sim, É, estou à realmente disposição, está à tá bom? disposição. Esse daí. Eu só tenho a agradecer pela presença de vocês aqui mais uma vez, minha esposa, pela paciência comigo, o Edilson é um técnico que vem me ajudando aí. A gente só tem a qualidade porque as pessoas estão acreditando no nosso Como trabalho. ele ajuda, hein? Hoje, a nossa oração final, a oração da serenidade, está embutida na música, do Paim. Então o Inácio, quando ele for vai tocar música e vai falar dessa oração da serenidade. Meus irmãos, se você tem um desafio que você não está tendo equilíbrio para ajudar, o Grupo Gafta tem profissionais para ajudar você, tá? Nos procure. A gente está aí hoje, essa palestra vai ficar gravada também no YouTube. Você coloca lá, grupo.gafta, está lá no YouTube. Também no Facebook, grupo.gafta. É o que nós temos para ajudar você. Quando nós iniciamos hoje a live, eu falei, né? Eu não sei o que pode tocar em você. Aí agora você, a conexão com Deus, deixa Deus agir, se permita que Deus possa ajudar você. Às vezes a cicatriz está sangrando, mas não podemos mudar. Basta você acreditar. Então, desde já, agradeço a Beth. Deus abençoe você, Beth. Amém. Tá Eu bom? que agradeço a vocês, agradeço pela oportunidade, agradeço a cada um que está aí do outro lado, que nos acompanhou. Né? Espero ter conseguido aí acalentar um pouco o seu coração e trazer informações novas. Tá bom? Também eu agradeço a Kátia, minha esposa, que vem me ajudando. No próximo domingo vai ter um psicólogo, ele é especialista em suicídio e depressão. Tá? Um profissional que já veio no Gafta várias vezes. O Edmar, né? O Edmar é um profissional um excelente profissional. Ele vai estar no Grupo Gafta. Convida. Se for bom para você, quem sabe pode ser bom para o seu vizinho também. Não tenha vergonha. Então Deus que abençoe a cada um de vocês. Um bom princípio de semana. Pode ter certeza. O segredo está na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão. Para a gente finalizar esta noite, vamos tocar essa música que é o tema do nosso grupo Gafta, Compondo Caminhos. Tentei ser dono do meu universo, andei disperso só pensando em mim. Buscava alegria, prazer e diversão, mas insano e triste beirava meu fim. Arruinei família, trabalho e moral, e a boa amizade também se perdeu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas, da vida rosa e não mais o espinho. Mal querendo a doença, sentei o socorro dos grupos de ajuda, ciência e fé. Foi ato importante tratar a família, a união de esforços deixou-me em pé. Reconquistei família, trabalho e moral, e a boa amizade não mais se perdeu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas, da vida rosa e não mais o espinho.
Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para citar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje funciona. Força, fé e esperança. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas, da vida rosa e não mais o espinho, da vida rosa e não mais o espinho. Amém?